Robinho Júnior disse que a obrigação dele é deitar no Corinthians. A gente tem que falar bastante sobre o Robinho Júnior, porque tem um perigo chegando aí e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o garoto. Vamos falar sobre a declaração que ele deu falando ao canal Irmões, se eu não me engano, acho que esse é o nome, canal Irmões, que estava fazendo uma live com o Robinho Júnior e aí ele falou sobre diversos assuntos, inclusive o que mais viralizou, obviamente, foi a fala dele sobre o Corinthians. Além disso, tem também escalação, Santos e Mirassol. O Santos vai jogar contra o Mirassol amanhã, tem transmissão aqui no canal e a gente vai falar sobre a escalação. A melhor escalação possível vai entrar em campo amanhã contra o Mirassol. Peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like, que isso ajuda demais no engajamento aqui do canal. Vamos falar sobre tudo isso, sobre o Santos Futebol Clube, trazer informação e opinião para vocês. Então se inscreve, deixa o like. Além disso, como a gente sempre faz aqui, na descrição tem o link da Fut Fanatics, se você quiser comprar camisa oficial do Santos, material esportivo, tudo que você precisar, vai lá na Fut Fanatics, clica no link aqui embaixo na descrição. Além disso, tem a parceria nova do Santos Futebol Clube com o Zé Delivery, com a Brahma. Quando você compra a Brahma no aplicativo Zé Delivery, você reverte 10% do valor para o Santos Futebol Clube. Então, se você quer ajudar o Santos, clica aqui no link também na descrição, vai lá para o Zé Delivery, compra a sua Brahma através da SAB, a Sociedade Anônima dos Brameiros, vai lá, compra a sua Brahma, garante sua cerveja para assistir amanhã Santos e Mirassol e ainda reverte 10% do valor para o Santos, ajuda o seu time e ainda toma aquela cervejinha amanhã assistindo o jogo. Vamos começar com o Robinho, depois a gente vai para a parte do jogo de amanhã contra o Mirassol. Vou trazer aqui para vocês o vídeo, do Robinho falando ao canal Irmões. Deixa eu trazer aqui, deixar aqui. Isso, vou trazer na outra tela, peraí. Aqui, ó. Vamos trazer aqui Robson Júnior, o Robinho, trazendo aqui a fala dele sobre jogar contra o Corinthians. Vamos ouvir. Ah, mano, tá ligado? Quando vier Corinthians, mano, aí, a minha obrigação de família é deitar no Corinthians. Inclusive, na base já aconteceu. Na base ele já faz uns... Já aconteceu. Bom, a fala do Robinho é basicamente essa. Vamos tratar ele como Robinho Júnior, fica mais fácil, né? Até porque é a forma que ele quer ser chamado. Vamos tentar colocar algumas coisas aqui bem claras, tá? Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que ele é um menino, tá? Ele tem só 17 anos, ainda é uma criança jogando bola, e a gente precisa entender o contexto. Ele não foi, apesar de ter, vamos dizer assim, a família famosa, ser filho de um ídolo, ele não tem ainda maturidade para muita coisa. Então, a torcida precisa entender que ele é um e o pai é outro. Vamos separar as coisas para tudo, tá? Não só para as coisas fora de campo, mas também para dentro de campo. Não adianta criar uma expectativa em cima do Robinho Júnior como se ele fosse fazer tudo que o pai fez. Não adianta a torcida santista pegar uma carência de ídolo, uma carência de bons jogadores, uma carência de títulos e pegar tudo aquilo que tem de esperança, tem de carência, e jogar em cima do menino pelo que o pai fez. São coisas completamente diferentes. Obviamente que aqui, no momento de live, de resenha, ele está se sentindo confortável, está sentado no sofá, não está na frente de um monte de câmeras com repórteres. Pode ver que a postura dele quando for uma entrevista coletiva vai ser bem diferente. Mas aqui ele estava numa live, confortável, tranquilo, sabe? Respondendo como se fosse com os amigos dele, tomando um refri, né? Ele ainda tem 17 anos, a gente não pode falar que ele tava outra coisa. Mas assim, não dá para criar uma expectativa em cima dele de parte da torcida. Assim como a gente precisa entender que as besteiras que ele vai falar, como essa, por exemplo, é porque ele tá numa live, tá conversando, tá brincando. Quem não lembra do pré-olímpico, onde o Diego e o Robinho fizeram um monte de graça, Robinho baixou o calção do Diego, fez toda aquela situação. A gente sabe. Lembra da situação de 2010, quando surgiu a geração inteira de Robinho, Ganso, toda aquela molecada? Aí teve aquela live infeliz que o goleiro Rafael ex-Santos falou que o dinheiro da ração do cachorro, não lembro direito o que ele falou, mas tentou humilhar uma pessoa que estava ali na live. Eles são imaturos. Essa idade eles vão falar o que não devem. Isso é completamente normal. Só que o Robson Júnior, o Robinho Júnior, precisa entender que o que ele fala também vai puxar responsabilidade para ele.
Ele não está num meio que ele também não está acostumado. Ele não tem a maturidade ainda, mas também não é um meio novo para ele. Ele desde pequeno, ele vive com toda a mídia em cima dele, por causa do pai. Isso é completamente normal. Então não tem como a gente também dizer que ele é um novato nesse meio. Assim como para a pressão, se a torcida acha que, não, ele vai sofrer uma pressão muito grande da mídia, porque ele vai usar camisa 7, porque vão relacionar ao pai, porque vão... Cara, ele já tá convivendo com isso desde que ele se entende por gente. Desde pequenininho. Vamos contar 10 anos atrás? Ele tinha 7 anos, cara. Há 10 anos atrás, quando o Robinho já estava sendo acusado do crime que ele cometeu, o Robinho Júnior já convivia com isso. Então para ele é normal viver com essa pressão. Seja pelo futebol, por ser filho de quem ele é, ou pela parte de fora de campo. Quantas vezes você acha que não ouviu na escola um monte de gracinha, bullying, um monte de situação por causa do pai? Quantas vezes você acha que ele ouviu na base do Santos, quando ele tá jogando, do tipo, você só tá aqui por causa do seu pai, você não tem talento, só tá jogando aqui porque você é filho de ídolo. Ele sofre essa pressão há anos, desde que ele se entende por gente. Então, a pressão já acontece há muito tempo na vida dele. Não vai ser uma pressão agora que vai mudar alguma coisa. Por isso ele se sente confortável em responder esse tipo de coisa. Agora tem que ter um alerta. Quando ele fala, ele puxa a responsabilidade para ele. Quando ele entrar em campo contra o Corinthians, na hora que ele pegar na bola, a vaia da torcida do Corinthians vai ser muito maior do que seria em qualquer outra situação. Então ele puxou uma responsabilidade para ele. Gosto disso? Gosto. Isso eu acho muito bom, positivo. Personalidade, bateu no peito e chamou para ele. Agora ele tem que entender que quando ele entrar em campo, ou ele corresponde, ou vai existir uma frustração criada por ele mesmo. A gente tem que lembrar, por exemplo, do Rafinha. Lembra o Rafinha em entrevista falando do amistoso do jogo Brasil e Argentina? O que aconteceu? O Rafinha foi peitado e humilhado dentro de campo. Porque ele falou que não devia. Se ele pegasse a bola, botasse embaixo do braço e garantisse, excelente. Mas ele não aguentou. Temos que ter calma com o Robinho Júnior, de parte nossa, da torcida. Mas ele tem que entender que quando ele fala esse tipo de coisa, ele puxa para ele a responsabilidade. Eu gosto disso, desde que dê certo. Sabe aquele negócio de, o cara vai lá e fala um monte de coisa, tal, dentro do campo, fala, ganhamos, tal. Cara, o Campeonato Brasileiro tem 2 turnos. Você fala no primeiro turno alguma coisa logo depois do jogo, fala que fez isso, que fez aquilo, tem um segundo turno, tem um jogo da volta. Então tem que lembrar disso também. Tudo que você fala, lá na frente pode voltar contra você. Então, que o Robinho Júnior consiga manter o que ele disse, consiga bancar o que ele falou, que eu vou gostar muito, mas ele precisa entender que ele está puxando uma responsabilidade para ele mesmo. Vamos ver como será aí Santos e Corinthians quando jogar, até porque Neymar já provocou, né? Antes, lá no Paulista ele provocou, depois na premiação ele provocou de novo, agora o Robinho Júnior. Está se criando um clima ali que talvez não fosse necessário, mas que fica muito interessante para quem vai assistir, né? Para o espectador é excelente. Vamos falar sobre Santos e Mirassol, tá? O Santos vai entrar com a escalação que para mim é excelente. É a melhor forma que o Santos tem para jogar. A melhor. Vamos lá. Trazer aqui para vocês a matéria do GE. Escalação do Santos. Oreleizer volta e Neymar deve jogar como falso 9 contra o Mirassol. Vamos lá, o Santos encerrou nessa sexta-feira a preparação para o duelo contra o Mirassol pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, 6h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Maião, no interior paulista. 6h30 começa o jogo, 5h30 a gente começa a live aqui da transmissão da partida para vocês. Então 5h30 você se liga aqui, 6h30 quando começar a partida você liga a TV, põe no mudo e ouve a nossa narração aqui em parceria com o De Olho no Peixe e o canal da Nájida. Quando bater 8h30, acabou o jogo, a gente encerra a live e abre a live da coletiva. E aí vamos acompanhar a coletiva lá do Maião. Alerta para você, quer acompanhar a coletiva? Fica ligado aqui no Oriente Santista, porque lá no canal do Santos Futebol Clube não transmite coletiva quando o jogo é fora de casa. Então quer ver a coletiva? Vai ter que ser aqui no Oriente Santista, tá? A principal novidade será o retorno do meia Benjamin Oreleizer ao time. O argentino desfalcou o Peixe contra o Flamengo porque estava suspenso e agora deve ocupar a vaga de
David Washington entre os titulares. Sensacional. A tendência é que o técnico Kleber Xavier avance Neymar para atuar como falso 9, como foi na reta final da vitória contra o Flamengo. Provável time formado por Gabriel Brazão, excelente. Escobar na direita, excelente de novo. Ao contrário do que eu imaginava, Escobar, além de estar dando conta do recado na direita, Souza está dando recado na esquerda. Eu imaginava que era muito melhor você manter ali o Escobar e o Souza para pegar ritmo e tal, mas assim, o técnico está lá no dia a dia, entende se o cara já está maduro ou não, e para mim e para o Kleber Xavier agora o Souza já está dando conta do recado, não à toa, está atuando assim de uma forma brilhante na lateral, tomou conta da lateral esquerda, o Escobar na direita, tá tranquilo, garantimos aí as duas posições, ainda tem gente no banco de reservas. João Basso, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, que fez para mim uma excelente partida contra o Flamengo, cansou no final, mas fez uma excelente partida. Zé Rafael também não foi uma partida brilhante, mas também foi uma boa partida, principalmente na parte defensiva. E Roleiser na meia de armação. Na frente, Barreal pela ponta direita, Guilherme na ponta esquerda, Neymar lá na frente. Como deve funcionar o esquema? O Roleiser vai jogar como um meia flutuante, caindo também pelas pontas, fazendo com que o Neymar saia do meio dos zagueiros para ajudar ali nessa armação do jogo, não saindo para armar lá dentro do meio de campo, mas como se fosse um meia atacante mesmo, saindo, não ficando fixo entre os zagueiros. Isso vai fazer com que abra um espaço ali dentro da área, porque não vai ter aquele centroavante fixo. Então, com o Roleiser e o Neymar flutuando pelo meio, vai fazer com que tanto o Guilherme pela esquerda quanto o Barreal pela direita façam o facão por trás dos zagueiros com a perna boa fechando para o meio. Então, a gente pode ter muita infiltração e bola nas costas com infiltração dos dois pontas, tanto o Barreal quanto o Guilherme, fazendo com que Neymar e Roleiser flutuem bastante ali pelo meio. Acho interessantíssimo, um jogo muito móvel, com bastante alternativa, formas de jogar, virada de jogo de Guilherme para Barreal, Barreal para Guilherme. Acho que fica interessante a formação e muito dinâmica, sem aquele jogo muito posicional, com bastante gente flutuando. Gosto bastante disso. Nessa sexta-feira, o elenco santista treinou na Vila Belmiro porque o gramado do CT estava sendo trocado. Xavier comandou um trabalho tático e uma atividade de bolas paradas. Além de Roleiser, o Santos terá os retornos do lateral direito JP Sherman e volante João Schmidt, que cumpriram suspensão na última rodada. O que você achou? Gostou da escalação? Eu gostei demais. Para mim, é o melhor que o Santos tem para jogar contra o Mirassol e para manter a escalação no Campeonato Brasileiro. David Washington e Tiquinho Soares tiveram suas chances, não aproveitaram, não funcionaram. No momento de 20 minutos do segundo tempo, o Santos precisa ganhar, tá perdendo, tem que usar a bola aérea, tem que tentar jogar a bola lá dentro, o centroavante ter a oportunidade de fazer o gol, põe o centroavante. Aí você escolhe o David Washington, escolhe o Tiquinho, dependendo de como tá o jogo. O jogo tá um pouco mais rápido, David Washington. Tá um pouco mais truncado, campo pesado, Tiquinho Soares. Para mim é isso, não tem como fugir disso, tá? E outra, ainda dá para tirar o David e colocar o Luca Meireles, porque o David para mim tinha que ter sido devolvido já para o Chelsea. Quero a sua opinião nos comentários, escreve aqui o que você achou da declaração do Robinho e também da escalação do Santos contra o Mirassol. Não esquece, amanhã tem jogo Santos e Mirassol, começa aqui no Oriente Santista às 5h30. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.